Esse vídeo aqui vai ser diferente dos que você tem costume de assistir. Quando você acabar de assistir esse vídeo, você já vai estar entendendo que alimentar seu filho com papinha pode não ser a melhor opção para o seu bebê. E ao final do vídeo, vai ficar muito mais claro para você qual é o melhor caminho para ter um bebê saudável, bem nutrido e que vai gostar de comer de tudo durante sua vida infantil e adulta. É o sonho de toda mamãe, né? Meu nome é Letícia Oliveira, eu sou nutricionista materno-infantil e eu tô aqui para te mostrar que se você fizer a introdução alimentar do seu filho da maneira correta, seguindo a minha metodologia, as refeições em família com seus filhos vão ser momentos prazerosos, momentos em que você vai contemplar seu filho comendo de tudo e feliz. Com certeza você já passou por uma situação dessa. Você está na mesa, no momento da refeição em família, e tem uma criança lá na mesa que não come nada. Ela chora, esperneia, mas não come de jeito nenhum. Às vezes faz até ânsia de vômito. Os pais ficam extremamente estressados com a situação e preocupados do filho não ingerir todos os nutrientes que ele precisa, né? Ele crescer saudável e bem nutrido. E eu te garanto uma coisa, você não quer essa situação na sua casa. Mas não se preocupe, que eu tô aqui para te ajudar. E se depender de mim, isso não vai acontecer na sua família. E para te ajudar, eu já vou te dar uma dica de ouro. A boa relação com o alimento começa desde o primeiro contato. Lá na introdução alimentar, feita de forma correta e bem conduzida. Isso evita a tão temida seletividade alimentar. Porque comida não é moeda de troca. E bem ao contrário disso, comida é um ato social. A criança que tem contato com o alimento natural, conhecendo seus sabores, seus aromas, suas texturas, tem muito menos chances de ser seletiva no futuro. E a seletividade alimentar, além de angustiante para os pais e para a criança, ela exclui socialmente. Muitas vezes eu já vi uma criança seletiva que não gosta de ir para a casa de amigos, para a escola, para a festinha de aniversário, porque ela tem vergonha de não conseguir comer os alimentos. Portanto, eu criei essa metodologia considerando não só a saúde física do seu filho, para ele estar bem nutrido, mas também o bem-estar emocional, tanto dos filhos quanto dos pais. Muitos pais, sem pensar, criam uma relação ruim entre a criança e o alimento. Eles dizem, se você comer tudo, eu te dou um doce, por exemplo. Ou então colocam telinhas, distrações, brinquedos, para o bebê comer a quantidade que eles julgam ser adequada para o filho. Pronto, é isso que vai ficar lá na memória do seu filho. Eu vou engolir isso tudo aqui, sem ver, sem prazer, sem conhecer, sem entender quando eu estou satisfeito, quando eu estou com fome. E aí, quando eu chegar na fase de começar a olhar para essa comida e me alimentar sozinho, o que eu vou pensar? Eca! Aí eu te pergunto, você consegue ver isso como a solução para a recusa alimentar? Não mesmo, né? Pode até criar outras e outras questões emocionais, por exemplo, mais delicadas de resolver. Para ficar mais fácil de entender, então, vamos aplicar esse pensamento de troca em você, mãe. Imagina só se alguém te diz o seguinte, se você correr 10 quilômetros todos os dias durante 60 dias, eu te presenteio com uma viagem de um fim de semana para onde você quiser. Aí você vai pensar, ótimo, né? E durante o processo, o que você vai sentir? No mínimo que correr é algo terrível, pois vai precisar correr obrigatoriamente em dias, por exemplo, que não está com vontade, ou que está com vontade de fazer outras coisas, ou que tem outros compromissos. E aí assim você vai deixar de curtir todos os benefícios que a corrida proporciona, da sensação de bem-estar que ela traz. Você provavelmente não vai nem apreciar a paisagem no momento que estiver correndo, por estar fazendo isso obrigatoriamente todos os dias. Você consegue associar isso com a obrigatoriedade de comer sem o prazer por participar daquele momento delicioso? Eu já atendi mais de 5.000 crianças. Todas elas tiveram meu auxílio na fase de introdução alimentar. E eu te garanto que a alimentação dessas crianças é o que todas as mães buscam. Eu espero poder te ajudar nesse processo com o seu bebê e espero que você me mande uma foto assim, do seu bebê, se deliciando com a comida e tendo um momento de prazer e alegria durante a refeição. Olha só o que essa mãe escreveu para mim. Letícia, hoje eu tô vindo para te agradecer muito. A Clara comeu tão bem com as mãos, tá dando tão mais certo depois que recomeçamos do zero. Tô orgulhosa dela e de mim. Seu planejamento foi o melhor investimento para a educação alimentar da minha filha.
A família está comendo muito melhor também. Te agradeço muito. Fácil não é, mas está sendo muito especial e importante para a qualidade de vida dela. Obrigada. Eu fico tão feliz de receber uma mensagem dessa, gente. E eu sei que pode ser muito difícil. Olha só o caso da Gabi. A mãe estava muito preocupada com o filho, Pedro. O Pedro estava tendo dificuldade no início lá da introdução alimentar. E aí eles me procuraram e nós juntas aplicamos na prática a minha metodologia de introdução alimentar. Nós conseguimos construir a base de uma relação saudável entre a comida e o bebê, em que ele aprecia, saboreia e se nutre com uma boa alimentação. Olá pessoal, meu nome é Gabriela e eu sou mãe do Pedro, que atualmente tem 2 aninhos. Vim falar um pouquinho sobre a alimentação dele, como foi a introdução alimentar e como é hoje em dia, né, com 2 anos nessa fase. Desde o princípio, a gente teve todo o suporte da Letícia, né, porque ela é nutricionista do Pedro, e a nossa primeira consulta foi com 5 meses e meio, para ela me ajudar na introdução alimentar. Eu sou mãe de primeira viagem, então eu tinha muitas dúvidas e a minha prioridade era a alimentação do Pedro. Então eu fiz o possível para poder dar uma boa alimentação para ele ter uma boa relação com a comida, e isso faz toda a diferença, gente. O Pedro, ele tem algumas preferências sim, sabe? Ele tem alguns alimentos que ele não gosta, mas assim, pode contar nos dedos. E, no geral, a alimentação dele é muito, muito boa. E eu tenho muito a agradecer a Letícia por todo o suporte que ela me deu, né? Mãe de primeira viagem, com muitas dúvidas. Ela sanou todas as minhas dúvidas, me deu suporte, tanto emocional quanto tudo. Porque às vezes quando a criança não tá comendo, a gente fica desesperada. E ela não me acalmava com o jeitinho dela. E isso faz toda a diferença. E é engraçado, né? A maior parte das pessoas pensa que quando uma criança não quer comer de jeito nenhum, a culpa é da criança, que não gosta de nada. Mas acontece que alimentar é um gesto, nutrir é um gesto de amor e de cuidado. Alimentar é um momento de descobertas e prazer. E isso é criado na introdução alimentar. O seu filho precisa aprender a comer com prazer, sentindo os alimentos, as sensações, aprendendo a lateralizar o alimento com a língua para poder conseguir engolir. E é por isso que a minha metodologia de introdução alimentar, ela não é apenas baseada em cozimento, em cortes, em quantidade de alimento. Ela é baseada principalmente em estímulos, respeito, liberdade e autonomia. Estímulos dos sentidos através do toque, do cheiro, do tato, as sensações na cavidade bucal para cada alimento. Por isso que você não deve, por exemplo, bater e misturar os alimentos. Respeito pelo tempo, pela vontade, a curiosidade, a necessidade, os sinais de prontidão, o interesse do seu bebê. E é por isso que eu não devo começar a introdução alimentar precocemente. Liberdade para entender fome e saciedade, para descobrir o alimento e sentir o que ele proporciona no próprio corpo, para viver essa nova experiência. Por isso, nós não devemos nos ater a quantidades pré-estabelecidas. Autonomia para que seu filho nunca seja forçado a comer o que não quer e para que consiga entender naturalmente o poder dos alimentos saudáveis e o prazer que eles nos trazem. E assim, aplicando essas 4 bases do meu método, a criança não aprende apenas a se alimentar bem e apreciar os alimentos. A criança aprende a ser respeitada, aprende a descobrir os novos alimentos com prazer. Isso porque o momento da refeição na sua casa vai ser leve e alegre. Seu filho irá naturalmente gostar dos alimentos saudáveis. Foi pensando nisso que eu criei o meu curso de introdução alimentar, que eu chamo de Bebê Bem Nutrido. O curso Bebê Bem Nutrido é para você, mãe e pai, que se preocupam com a saúde do seu filho, que se preocupam que ele tenha uma introdução alimentar correta, que tem muitas dúvidas e buscam as mais atualizadas informações, práticas e sem frescuras, para o seu bebê crescer bem nutrido e saudável. Esse curso ele pode ser tanto para a mãe do bebê de 6 meses e até os 2 anos, ou para a mãe que está aguardando, por exemplo, o nascimento do seu filho, a gestante. Assim ela já vai poder tirar um tempinho e se preparar para uma das fases alimentares mais importantes na saúde do seu filho. Você sabia que a introdução alimentar é fator determinante para a prevenção de doenças crônicas, tipo diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares? Essas doenças são associadas à obesidade e à má alimentação.
E é por isso que a introdução alimentar é fator preventivo dessas doenças. E é sim por isso que o curso Bebê Bem Nutrido também é para todo o ciclo familiar. Todo mundo que participa ativamente ali da vida da criança, que está envolvido na alimentação do bebê. Tipo os avós, os tios, as cuidadoras. O curso foi desenvolvido em 5 módulos, planejados e elaborados para você fazer a alimentação correta do seu filho dos 6 meses até os 24 meses de idade. No primeiro módulo, nós vamos falar sobre os primeiros 1000 dias, o uso das fórmulas, sobre aleitamento materno e vamos discutir pontos-chave para poder iniciar uma boa introdução alimentar. No segundo módulo, nós vamos iniciar a introdução alimentar na prática. Vamos entender quando começar a introdução alimentar, os utensílios que vamos precisar nessa fase, os alimentos que podemos ofertar e como ofertar esses alimentos. Nós também vamos falar sobre temperos, o preparo das refeições, como prevenir os engasgos e também sobre o BLW, a sigla em inglês para Baby Led Weaning, que é uma forma de alimentar respeitando a autonomia do bebê, onde ele é encorajado a pegar e comer com as próprias mãos. Nós vamos entender como conduzir todo esse processo. Passado isso, chegamos na hora de aprender sobre a alimentação dos 7 aos 12 meses. No terceiro módulo do curso, nós vamos aprender a compor um pratinho de almoço e de jantar. Vamos pensar nos lanchinhos, na oferta de água e, super importante, eu vou te mostrar como escolher o melhor leite para o seu filho. Chegamos em um marco super importante do desenvolvimento do seu filho. Ele fez 1 ano. E agora? Vamos falar sobre a festinha de 1 ano? No quarto módulo, nós vamos pensar na introdução do café da manhã. Vamos falar sobre práticas não recomendadas, sobre os industrializados. Eu vou te ensinar como ler rótulo e escolher os melhores alimentos para o seu filho. E a fase do Terrible 2. Será que ela existe? Aquela fase que o bebê começa a ter muita autonomia e demonstrar sua vontade e fala não para quase tudo. Vamos falar sobre isso também? E não podiam faltar as aulas práticas, em que eu vou te ensinar as formas de preparo dos alimentos, os métodos de cozimento e congelamento, como picar, os formatos de ofertar e as texturas. E além de todas essas aulas super completas, eu pensei no material didático perfeito para te ajudar a colocar tudo isso em prática. Então todos os módulos do curso têm apostilas em PDF, para você imprimir e anotar ali tudo que achar importante. Também tem livrinhos de receitas e cardápios completos. E aí, você achou que não tinha como ficar melhor? Quando você se inscrever no curso do Bebê Nutrido, você ainda vai levar bônus exclusivos. Tem bônus sobre amamentação e desmame, sobre engasgo e primeiros socorros. E tem uma aula que eu estou preparando com uma convidada super especial. E também você não vai ficar com dúvida de jeito nenhum. A gente tem um fórum onde você pode compartilhar suas experiências e também fazer perguntas. Lá acontece uma troca super legal. E eu tô sempre lá, lendo todos os comentários e respondendo as perguntas de vocês. Nós vamos andar de mãos juntas, mesmo. Agora você deve estar pensando, quanto é que vai custar tudo isso, né? E aí eu que te pergunto, pra você quanto custa a saúde do seu filho? Eu sei que você deve ter pensado aí um valor bem alto na sua cabeça. Mas só pra você ter uma ideia, uma consultoria individual minha tem um valor de R$300. Para que eu conseguisse envolver todos esses assuntos do curso, né, que abrange toda a fase de introdução alimentar dos 6 aos 24 meses do bebê, você precisaria de pelo menos 5 consultorias comigo até os 2 anos do seu filho. Então isso te custaria R$1.500. Mas como o curso Bebê Nutrido é online e eu consigo atender mais e mais pessoas, se você se inscrever agora, você vai fazer um investimento de apenas 12 vezes de R$ 48,32. E você ainda tem vantagem de estudar na sua hora e no seu tempo. E de ter esse conhecimento com você, para aplicar no seu bebê, nos futuros filhos, né? E em outros entes da família. Você tem acesso por 2 anos à plataforma. E não se preocupe, caso você ache que esse curso não é para você, você tem 7 dias de garantia. É só me mandar um e-mail que seu dinheiro será 100% devolvido. Então, se você quer um bebê saudável, que come de tudo, bem nutrido, que tem uma boa relação com a comida, aperta nesse botão aqui embaixo para fazer sua inscrição no curso do Bebê Nutrido. O acesso às aulas é imediato. Um grande beijo e eu te vejo no curso.